todos, meu nome é Amanda, eu sou membro da Paróquia São José, do Lúcio Costa, e eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês, partilhar um pouco da minha vida, tendo como tema, educação e família, dentro desse grande lema da Semana Nacional da Família de 2020, que é um lema muito forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma passagem que está no livro de Josué, no capítulo 24, eu vou dar uma contextualizada aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas eu recomendo muito que vocês leiam essa passagem, porque não só essa passagem, mas todo o livro de Josué, porque é um livro muito rico, é um livro que realmente rememora um pouco da nossa história, nós como cristãos, católicos, apostólicos, romanos. A história de Josué é uma história muito forte, né? Josué foi um grande líder, ele, na verdade, foi o sucessor de Moisés, né? Então, inclusive aquela frase que muitas vezes a gente vê tatuada, né, em muitas pessoas, a gente vê essa frase em muitos lugares, seja forte e corajoso. É uma frase que tá no livro de Josué, né? Quando Moisés falece e a missão passa a ser de fato de Josué, o Senhor fala isso para ele, né? Seja forte e corajoso. Porque é de fato uma grande missão pela frente e Josué tem plena consciência, né? Da grandiosidade da missão, do peso da missão e da responsabilidade. Então, eu recomendo muito, né, que vocês possam realmente fazer essa leitura do livro todo, mas eu vou contextualizar aqui um pouco, especialmente o capítulo 24, que é onde está essa frase, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué começa a rememorar aquele povo tudo que o Senhor fez de bom, né? Josué já tá um pouco ali no final da sua vida, no final da sua missão, e ele estava sentindo que ele precisava renovar essa aliança. Inclusive, na minha Bíblia, a tradução Ave Maria, o título desse capítulo 24 é Renovação da Aliança e Morte de Josué. Então, Josué decide renovar essa aliança com aquele povo, porque muitas vezes nós somos esse povo, né? Que se sente desanimado, que muitas vezes precisa ser reanimado para continuar o caminho. Muitas vezes a gente desanima, a gente perde aquele vigor, né? De quando a gente começou a caminhar e a gente precisa sempre está sendo reanimado, né? E o papel de Josué nesse momento foi exatamente esse, de ser esse animador para esse grande povo. E é engraçado porque Josué começa a rememorar mesmo, a falar os fatos que o Senhor foi fazendo com aquele povo ao longo de todo esse tempo, né? Então ele rememora quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar, rememora a multiplicação da descendência por meio de Abraão, enfim, ele vem contando uma série de fatos e ele termina falando, né? Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não convém a vocês servir a esse Deus, tudo bem. Escolham outro Deus para servir, isso tá lá no capítulo 24. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué então toma essa decisão. Eu acho que tem vários pontos a serem abordados dentro desse contexto, e aí eu escolhi alguns para dividir e partilhar aqui com vocês hoje. E em primeiro lugar, eu fico pensando que Moisés, ao rememorar tudo que aquele povo já tinha vivido junto com Deus, tinha a intenção de mostrar que na verdade tudo é graça de Deus. Não foi pelas mãos daquelas pessoas, né? Não foi pelas mãos de Moisés que o Mar Vermelho se abriu. Não foi por Abraão que a descendência se multiplicou. Não foi por mim, não foi por você que tantas coisas extraordinárias aconteceram em nossas vidas, né? Mas foi pelas mãos do Senhor. Enquanto eu lia essa passagem, eu lembrava muito do meu próprio testemunho familiar. A gente, né, eu e minha família já tivemos a oportunidade algumas vezes de dar o nosso testemunho. Eu e minha irmã começamos
a caminhar na igreja, né? E nosso grande instrumento foi o Segue-me, o movimento Segue-me. E depois de um tempo nós conseguimos, não nós, né? Mas o Senhor, trazer os nossos pais para a igreja também, para caminhar conosco. Então nós começamos primeiro caminhando há alguns anos atrás, e depois eles entraram também por meio do SCC, que foi esse grande instrumento, né, na vida deles, na nossa vida familiar como um todo. E enquanto eu li essa passagem, eu ficava pensando, né, quantas vezes eu e minha irmã pensamos, nossa, nossos pais estão caminhando na igreja, olha só que grande feito a gente conseguiu fazer com que eles estivessem aqui, quando na verdade é tudo graça de Deus, né? Nós somos meros instrumentos. Então acho que esse é um dos primeiros pontos, né, a serem abordados, de que não é merecimento nosso. Tem até uma passagem, um trechinho que tá lá no capítulo 24, eu vou ler para vocês, que o Senhor deixa isso muito claro, né, pelas palavras de Josué, falando assim: desse modo, dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais. Vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Então, quantas coisas, né? Quantas maravilhas hoje nós temos que não foi pela nossa mão. Não foi pelas nossas mãos que nós hoje conquistamos tantas coisas em nossas vidas. E aí o meu testemunho, né, de maneira particular, ter a minha família hoje na igreja, para mim hoje é algo excepcional, mas lembrando sempre que foi graça de Deus, né? Aquilo que Deus faz em nossa vida é realmente algo muito grandioso. Muitas vezes nós somos meros instrumentos na mão do Senhor. Então acho que esse é um ponto muito importante dentro dessa passagem de Josué, porque em nenhum momento ele se engrandece. Ele poderia ter dito, né, como ele estava conduzindo essa missão ao longo de tantos anos, ele poderia ter dito, né, grandes feitos que eu fiz e fiz aquilo, mas ele faz questão de acreditar tudo na conta do Senhor, porque é de fato tudo honra e glória dele. E aí, o segundo ponto, e aí eu entro especificamente, né, nessa minha temática educação e família, algo muito extraordinário nessa frase de Josué, quando ele decide por sua família, ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fala, eu servirei ao Senhor. A minha esposa eu não sei, né? Depois eu vou perguntar para ela se ela quer. Os meus filhos eu vou consultar, de repente eles têm um compromisso, eu também não tenho certeza. Mas eu vou servir ao Senhor. Não. Josué não faz isso. Josué decide pela família dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele tem essa certeza, essa convicção de que ele e a casa dele servirão ao Senhor. A missão dos pais, e aí eu não sou mãe ainda, né? Apesar de ter casado há pouco tempo, eu ainda não sou mãe. Mas eu já sei e eu vejo isso, né? Não só pela paternidade e maternidade dos meus pais, mas também por aquilo que é dito na palavra de Deus, que a missão dos pais é algo muito grandioso, de grande responsabilidade, mas que passa também por esse compromisso, né, de levar aqueles que estão no lar a essa missão, a seguir a Deus, a seguir a Jesus Cristo. É muito interessante porque o papel dos pais na formação dos filhos é fundamental. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não precisa consultar a sua família para saber se eles irão com ele servir ao Senhor. Ele decide por eles. E o papel dos pais passa por uma grande liderança. Josué foi um grande líder e eu comecei, né, esse meu momento falando que Josué foi um grande líder. Mas ele não era apenas um líder para sua comunidade, para aquele povo. Ele era um grande líder dentro da sua casa. Então a liderança, muitas vezes, né, a gente pensa, mas eu não nasci para ser líder, eu não quero ser líder de nada, eu realmente não tenho essa vocação. Mas o papel dos pais requer essa liderança,
E muitas vezes nós precisamos, né, ser essa mão firme que decide pelo nosso lar. Nós precisamos ser aqueles que vão à frente. Esse é o grande papel dos pais, né? Um papel que muitas vezes tem se perdido na nossa sociedade, porque a gente fica achando que a obediência é algo tão ultrapassado, a submissão é algo tão ultrapassado, e não é. Porque a palavra de Deus não é ultrapassada, ela é atemporal. E por isso, então, essa liderança é extremamente necessária, né, dentro do contexto familiar. E não só a obediência e a submissão, né? Muitas vezes quando a gente fala isso, dá a impressão de que, nossa, então os pais precisam obrigar os filhos a fazer tudo. Mas tem algo muito importante, e aí por isso que eu recomendo muito mesmo que vocês leiam o livro de Josué. Porque, na verdade, esse contexto familiar, esse chamado familiar que Josué afirma em nome da família dele, passa pelo seu testemunho. Então, você que é pai, você que é mãe, né? Aquilo que você pede ao seu filho como obediência precisa passar pelo seu testemunho, por aquilo que você vive, por aquilo que você fala. Eu vou ler um trecho pequeno aqui do livro de Josué, que tá lá no capítulo 22, que fala exatamente isso que eu estou falando. Josué fala: por isso, combinamos entre nós, construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença. Então, na verdade, ele fala desse testemunho que é necessário, desse altar, desse culto, não por sacrifícios e holocaustos, não, mas porque esse testemunho aos filhos é fundamental. Então, como eu falei para vocês, eu sou muito visual, eu fico imaginando que quando Josué toma essa decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a família dele já é algo muito natural, porque é aquilo que eles veem no próprio pai, né? A vida toda de Josué, e se você ler, né, todo o livro, você vai se encantar, assim como eu, com a história dele. Você vai perceber que a história toda de Josué é baseada no testemunho de vida. Muitas vezes ele não precisou nem falar com a família dele, né? Vá à missa, faça isso, leia a palavra de Deus, né? A missa, no contexto da época, né, que seriam os grandes encontros em que eles faziam para discutir a palavra de Deus. Enfim, dentro desse contexto, a mensagem que eu queria realmente deixar para vocês é o papel, né, em primeiro lugar, o papel dos pais como líderes, assim como Josué foi um grande líder dentro da sua casa. Os pais também, né, e eu falo como futura mãe, que eu espero em Deus um dia poder realizar, nós precisamos ser esses líderes em nossas casas, né? Mas uma liderança diferente de muitas lideranças que a gente vê por aí. Uma liderança baseada no nosso testemunho, né? Que os nossos filhos possam fazer aquilo que nós ansiamos tanto que eles façam, porque eles veem o nosso exemplo, né? Eu vejo que muitas vezes a gente se preocupa muito, né? Eu mesma tenho essa preocupação de deixar um grande legado para os nossos filhos, e que eles tenham uma educação de muita qualidade, que eles possam ser grandes profissionais, honestos. Muitas vezes a gente esquece de deixar esse legado cristão para os nossos filhos. E eu falo também para os filhos, né? Josué foi, na verdade, liderado por Moisés, e ele soube ser liderado. Eu falo isso para os filhos, falo isso para mim também, que sou filha. Os grandes líderes, em algum momento, eles foram ensinados por outros líderes, assim como Josué foi ensinado por Moisés, e ele soube aprender, ele soube ser obediente e submisso a Moisés, para então dar início à grande missão dele. Então nós, como filhos, e todos, na verdade, né, quem é pai, é mãe também, em algum momento foi filho, continua sendo filho, é algo que a gente não deixa de ser nunca.
nós precisamos entender também o nosso papel de obediência e submissão aos nossos pais, que são de fato os nossos líderes. Eu espero que vocês leiam mesmo o livro de Josué e se encantem com a história dele, e que essa passagem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, seja uma grande verdade no meu lar, na minha família, mas também na família de vocês. Que com os nossos testemunhos nós possamos de fato servir ao Senhor muito mais do que com gestos dentro da igreja, com serviços, né, servindo de fato em grupos, em movimentos. Isso é muito importante, a igreja agradece muitíssimo por esse nosso gesto, mas é fundamental que nós sirvamos ao Senhor dentro das nossas casas também. Então eu peço hoje a Deus que dê a você, meu irmão, minha irmã, que está vendo esse vídeo, a graça, né, de servir ao Senhor dentro do seu contexto familiar. Peço por mim também, pela minha família, que nós possamos, né, dar o nosso testemunho dentro dos nossos lares e que possamos dizer, assim como Josué disse, né, no final da sua missão, eu e minha casa serviremos ao Senhor.